O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu dê o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. Shalom! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, né? Procurando obedecer ao nosso Pai Celestial, obedecer a Jesus Cristo e assim caminhar nesse caminho estreito e apertado, mas que nos leva à felicidade eterna, né? Então hoje nós vamos falar sobre uma coisa, né? Sobre um assunto que é muito importante para a nossa vida, né? Que é o que é o inferno. Todo mundo tem medo do inferno, né? Mas agora nós vamos ver aqui na palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, o que é o inferno. Mas agora nós vamos aprender um pouco sobre esse assunto, né? Porque aqui na Bíblia, Jesus Cristo, ele ensina o que é o inferno, aqui na Bíblia. E nós vamos aprender hoje com ele, né? O que é o inferno. Então, nós sabemos que o inferno é um estado de espírito que você vive, né? É quando você está. Tem dois tipos. Tem um que você não percebe. Eu vou explicar, o Cristo explica a gente aqui na Bíblia. Tem um estado de espírito que você está no inferno e você não percebe. E tem outro que você está, né? E você sente, é quando você tem um arrependimento muito grande e não pode consertar aquilo que você fez, né? Quando você está muito angustiado, muito depressivo, quando você está explosivo e briga com um, quer dizer, é um estado de espírito que você não tem paz, né? E às vezes você tem uma paz que você acha que é paz, né? Que está próximo de Deus, e na verdade você não está. Mas vamos ver aqui o que é que Cristo explica sobre isso. Melhor deixar ele falar, né? Ele entende do assunto. A gente só tem que aprender com ele, né? Então, eu vou explicar primeiro sobre Adão e Eva, né? Adão e Eva estavam onde? Como era a casa de Adão e Eva? Era o paraíso, uma casa linda, né? Cheia de flores, de animais, de frutos, coisas. Belíssima a casa, né? Deus deu para eles o paraíso, para que eles pudessem formar sua família ali no paraíso, né? Onde não tinha dor, não tinha sofrimento, nada disso. Mas o que aconteceu? Depois que a serpente veio e enganou Eva, ela foi para onde? Para o inferno. Pensa comigo. Imagina depois que eles foram expulsos do paraíso, né? Como eles se sentiram? Antes, toda na virada do dia, o Senhor vinha, conversava com eles, né? Orientava eles. E depois disso, eles foram afastados da presença de Deus. Vocês têm ideia do que é isso? É para afastar da presença de Deus. Mas, como o que eles fizeram? Eles não. Eva, ela não disse assim, Deus disse que não é para fazer isso, mas eu vou fazer. Não foi assim. Veio, né, o conselho errado, né, do adversário, veio o conselho errado, ela aceitou, e aí ele levou ela para onde? Para o inferno. Por quê?
Imagina quando Eva, né, viu seu filho morto e o outro assassino. Quanto ela não sofreu com essa situação? Ela sofreu terrivelmente. Não tem nenhuma mãe que veja a situação dessa e fique lá feliz, né, alegre. Claro que não, foi um sofrimento terrível para eles. Um sofrimento terrível para eles. Então, esse estado de espírito se chama inferno. É o arrependimento, é o tormento, né? E também tem aquele inferno que é através que você não sente. E é isso que Cristo vai explicar para a gente agora, né? Cristo vai explicar. Sabe onde se encontra isso? Em Lucas 16, 19 a 31. Lucas 16, de 19 a 31. Olha o que aconteceu aqui na terra. Presta atenção. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então Abraão respondeu. Aí vocês podem ler o resto para vocês entenderem o que aconteceu, né? Foi que Abraão respondeu. Ele falou que estava atormentado naquela chama. Que chama era essa? Do arrependimento. Ele teve todo o tempo aqui na terra para fazer o bem, né? Para ajudar seu irmão Lázaro. E vocês acham que só foi isso que ele fez? Não ajudar Lázaro? Com certeza ele teve outras atitudes que fez com que ele fosse parar naquele lugar, que se chama inferno, que é o tormento. Não sei se você já passou por essa situação de ter feito uma coisa, né? E depois se arrepender amargamente, né? Daquilo que você fez. Então, Cristo mostra aqui claramente que o inferno é esse tormento, uma coisa que não te dá paz. Imagina ele ali, naquele momento, do outro lado, ele não tinha como retornar para fazer tudo certinho. Não tinha, né? Então, é isso que Deus chama a atenção a gente, né? Orai e vigiai. O que? Os nossos atos. Orai e vigiai os nossos atos. Porque nós precisamos estar aqui na palavra de Deus, né? Porque é através da palavra de Deus que nós vamos fazer do nosso lar o paraíso. Vai ter dificuldades? Vai, mas Deus vai estar aqui com você para lhe ajudar nas dificuldades? Vai também, né? Vai também. Eva estava no paraíso. Eva perdeu o paraíso e foi para o tormento, o sofrimento, a tristeza. Imagina que sofrimento terrível ela não passou com Adão, né? Nós hoje podemos fazer da nossa casa um paraíso? Sim, podemos fazer da nossa casa um paraíso. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia para saber quais os mandamentos que podemos guardar, que vai nos aproximar mais de Deus, que vai trazer paz para o nosso lar, harmonia, alegria, felicidade, né? E sem isso, o Cristo fala, né? Sem mim, nada podereis fazer. Então, gente, ser enganado é bom? Não. Olha o que aconteceu com Eva e Adão, né? Foram enganados. Isso traz o que? Quando o inimigo consegue trazer a cegueira espiritual para nós. Olha, Davi. Davi já tinha sofrido horrores com Saul querendo matar ele e tudo mais. Quando ele chega no reinado, né? Naquele momento que ele desejou aquela mulher, a esposa de Urias, o inimigo conseguiu cegar ele.
E o que foi que ele trouxe para a casa dele? Muito sofrimento. O Senhor perdoou a Davi, mas falou que ele ia passar por conta do que ele fez. Então, ele trouxe o inferno para dentro da casa dele. Por quê? Porque o filho dele, né, foi coisas terríveis. Lê a história de Davi. Mas ele nunca deixou de acreditar em Deus, ele nunca deixou de segurar na mão de Deus, e ele saiu vencedor. E no final ele deu as instruções para, né, Salomão construir o templo, então ele saiu vencedor. Mas ele sofreu demais por conta da cegueira espiritual naquele momento. Era um momento que ele ia, né, ali descansar mais, porque ele lutou muito e tudo mais. Aí ele ali já tinha sido aclamado rei, mas aí veio a cegueira espiritual e o inimigo levou ele para o quê? Para o inferno, porque ele sofreu terrivelmente. Então, o que é que nós aprendemos, né? Aqui na palavra de Deus, ele fala, vocês podem ler aqui na palavra de Deus, que ele fala que a Bíblia é o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada. Então, nós estamos em uma guerra espiritual, né? E para que você tenha seu lar como um paraíso e não como um inferno, eu vou falar isso aqui para vocês porque eu vivi essa situação de ter a casa dos meus pais, era um inferno, era uma briga, era terrível, terrível. E a gente pelo meio, os filhos pelo meio, vivendo tudo aquilo, né? E trouxe muito sofrimento, muita dor para todos os filhos, para ele, para minha mãe. Por quê? Porque dentro da casa dos meus pais não tinha a leitura das escrituras. Ia para a igreja? Ia, eles iam para a igreja. Minha mãe era da católica beata. Mas não tinha o estudo da palavra dentro da nossa casa. Ou seja, eles não abriram a porta para que Cristo entrasse, né? E pudesse mudar toda aquela situação. Então, a nossa casa virou um inferno. E os resultados disso não foi nada muito agradável, né? As consequências que vieram para os filhos e até para eles não foi nada agradável, né? Mas graças a Deus que minha mãe foi para a casa do pai dela, né? E conseguiu lá continuar na fé dela e tudo mais. Então, a situação mudou para ela, né? Ela agora estava no céu, porque a casa do pai dela era uma casa de muita oração. Interessante, gente, como isso é importante. Você estudar a palavra e você passar para as pessoas, para que possa ajudar as pessoas também a transformar o seu lar em um paraíso, né? Eu lembro na época que sempre eu ia nas férias, né? Que eu fiquei com meu pai cuidando da gente, e eu fui para um pensionato, né? E nas férias eu ia para lá, para a casa do meu avô, ver minha mãe. E eu lembro, eu tenho essa noção de ver toda tarde meu avô com a Bíblia na mão lendo. Por isso que você disse que a gente tem que dar frutos, que semear, né? Meu avô toda tarde estava com a Bíblia na mão lendo, e eu me chamou a atenção isso. Até hoje eu lembro disso. Mas eu nunca vi meu avô chegar para mim ou para minhas primas, né, e dizer assim: minha filha, vem cá, ó, vem aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem a Bíblia? Ah, você não tem? Pois eu vou te dar uma, né? Aí me dava uma Bíblia, pegue a Bíblia e leia todo dia. Leia, estude, procure ouvir Deus. Deus está falando com você aqui na Bíblia, né? Eu nunca vi esse conselho de meu avô. Ele estudava, nunca vi reunir a família para estudar a Bíblia junto. Não. Minha avó ia todo dia para a missa, minha mãe, mas não tinha essa leitura da palavra em casa, entendeu? Então, é muito importante que a gente estude a palavra e que a gente também passe para as pessoas, né? Porque isso pode ajudar alguém que está numa situação difícil dentro do seu lar, né? Pode, pode ajudar alguém que está numa situação difícil. Então, sabendo que a palavra é a espada do Espírito, como assim, Ana? Qual é a espada do Espírito? Eu vou dar exemplo de Cristo. Quando o inimigo vinha
para dar conselho errado a ele, o que é que ele falava? Ele usava o quê? Ele usava a palavra, porque ele conhece, porque ele já foi do reino celestial, ele foi expulso de lá. Então, ele conhece. Então, ele usava a palavra, né? Mas quando ele vinha com o conselho errado, misturando a palavra de Deus com o conselho errado, com mentiras, o que é que Cristo falava para ele? Mas também está escrito. Então, Cristo usava a palavra para mostrar para ele que aquele conselho que ele estava dando para ele não vinha de Deus. Mas também está escrito. Então, gente, se a gente quer evitar o inferno aqui na Terra, é porque começa aqui na Terra. Né? O que é que Cristo mostrou com essa história do rico? O rico, ele tinha muitos bens materiais, muita coisa, e ele estava no inferno e não sabia. Cristo mandou um mendigo na porta dele, que era Lázaro, dando oportunidade a ele para que ele ajudasse Lázaro, né? Exercesse a misericórdia por aquele homem que estava ferido, até os cães vinham lamber as feridas de Lázaro. E Lázaro só desejava o quê? Umas migalhas. Mas você acha que Lázaro foi para o céu por ser de Abraão, feliz ali, porque ele era pobre, mendigo? Não, porque ele era um homem contrito a Deus. Ele era um homem contrito a Deus. Não cabia ao rico estar julgando ele porque ele estava naquele estado. Ele chegou àquele estado, com certeza ele fez algumas coisas que levou ele até aquele estado, mas ali ele era contrito a Deus. E Deus mandou ele à porta de Lázaro, porque Deus abençoou muito, muito a Lázaro, para que ajudasse. Quando me viste nu, não me vestiste, quando me viste com fome, não me deste de comer. Então, é um inferno que o dinheiro, os bens materiais, não deixava ele perceber que ele estava no inferno. Né? Ele só percebeu depois que ele morreu. Tanto é que ele mandou que mandasse avisar seus irmãos, porque ele não queria que os irmãos fossem para aquele inferno que ele estava vivendo, o arrependimento. Por que esse homem fez isso? Vocês acham que assim? É claro que ele não tinha a palavra, ele não lia, não tinha uma convivência diária com Deus. Ele podia até estar indo na igreja e vindo para casa, mas em sua casa não tinha a palavra, não tinha a convivência diária com Deus, né? Então a vida dele aqui se transformou em inferno e ele nem percebeu. É o que acontece com muita gente rica que está aí no mundo, nas drogas e bebendo, e nas farras, nas festas, isso e aquilo. É um inferno, gente. Não sei se vocês já viram alguns que conseguem sair dessa situação, aí eles falam, né, que eles faziam tudo aquilo, aí é show, é isso e aquilo, mas quando chegava no hotel, se sentia vazio. E aí ia para droga, fumar, beber, para dar conta de no outro dia estar lá dentro, né, fazendo um show, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, isso é um tipo de inferno e a pessoa não sente por conta, né, da cegueira espiritual. Porque o inimigo cega as pessoas espiritualmente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com que tipo de vida a gente está vivendo aqui na Terra. Como está o meu lar? O meu lar está um paraíso ou o meu lar está um inferno? A pessoa tem que fazer uma autoavaliação, né? Uma autoavaliação. E se você. Aí vem a boa notícia, entendeu? Cristo mostra o problema, mas ele traz a solução. Não tem nada que Cristo não dê a solução. Aí, se você hoje, né, avaliando a sua casa, você perceber que sua casa está um inferno e não um paraíso, porque tem muita briga, porque tem filhos que não respeitam o pai, ou marido que não respeita a mulher, várias situações dentro da sua casa que faz de sua casa um inferno e não um paraíso. Agora vem a boa notícia, né? Cristo disse: Eu bato a porta. Lembra do vídeo passado? Ele está batendo a sua porta, ele quer te ajudar, ele quer fazer com que sua casa seja um paraíso e não um inferno. Então, como que você vai abrir a porta para Cristo? Eu falei no outro vídeo, né? Aí você vai conversar com ele. Ele é real, gente. Ele é uma pessoa. Você pode conversar com ele. Ele está aí para te ajudar. Ele está aí para dar ordem aos anjos, para te proteger, para te ajudar. E ele ama. Ele é misericordioso. A gente está fazendo errado, mas ele vem e nos ajuda quando a gente permite. Aí você diz: Senhor, eu estou vendo que minha casa está terrível.
E eu não quero isso para mim. Então, Senhor, o Senhor me usa para que o Senhor possa reverter essa situação, fazer com que minha casa seja um paraíso e não um inferno. E aí você vem para onde? Para ouvir Deus? A palavra, gente, a Bíblia. Vou, Senhor, estudar aqui a Bíblia e tudo que o Senhor quiser que eu mude em mim, eu vou mudar. E aí entra a ação de Deus dentro do teu lar. Então, se você gritava com seus filhos, você vai lendo a palavra, o teu espírito vai ficando mais forte, mais forte. Você vai parar de gritar com teus filhos. Você vai, se você maltratar seu marido, você vai parar de maltratar. Se é um homem e ele era muito batia muito no cílio, vai parar de bater. Quando você permite, você tem um relacionamento com Deus, aí as coisas vão mudar. Mas muda e muda muito. Mas é como ele diz: você lê a palavra e obedece. Orar e vigiar. Então, quando você muda dentro da sua casa, que você deixa de xingar, que você deixa de ficar na internet não sei quantas horas por dia, e tua casa aí precisando de uma limpeza e tu não faz porque a internet não deixa, e você fica pegando seus filhos, jogando em tudo quanto é casa aí, por causa de trabalho, que você nem precisa disso, quando você muda, as pessoas ao teu redor vai perceber. Teus filhos, teu marido, ou tua esposa e teus filhos, ou se for um filho, a mãe vai perceber, o pai vai perceber. Gente, fulano era de um jeito e agora está totalmente diferente. O que é que está acontecendo, fulano? Não, agora eu estou com Cristo. E Cristo está me mostrando o que eu estou fazendo de errado e eu estou mudando. E é daí que você começa a ser exemplo e as pessoas olham para você e dizem: gente, eu também quero isso para mim. Eu sou muito nervosa, eu sou muito ansiosa, eu faço muitas dívidas, eu não quero fazer essas dívidas, eu quero isso para mim. E aí o teu lar vai se transformar em um paraíso, porque Deus tem poder para fazer isso. Sem mim, nada podereis fazer, mas com Deus, você pode fazer muito dentro do seu lar e transformar seu lar num paraíso, né? Graças a Deus ele nos deu arrependimento. Senhor, me ajude, eu preciso de ti. Se ele te mostra, olha, esse tipo de roupa aí não é para uma santa usar. Não, Senhor, eu vou tirar agora. É assim, com Deus você tem que obedecer. Você não pode dizer, eu estou com Cristo, e a pessoa olha para a sua vida e vê você, né, com coisas que olha e diz: "Oh, isso aí é." Não. Aquilo que Cristo pedir para você fazer, você vai fazer, né? Mas tem que estudar a Bíblia. Do começo ao fim, e isso é o alimento que vai te fortalecer espiritualmente e vai trazer paz e felicidade para a tua casa. Quando Cristo está dentro de uma casa, ele muda tudo, do inferno para o paraíso. Lembra daquele ladrão que pediu a ele que estava na cruz, né, no lado, ele: Senhor, lembra de mim quando eu cheguei, se hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Gente, é assim, ó. Deus, Deus, ele só tem o paraíso para nos dar. Ele não tem inferno para a gente. O diabo, ele tem um inferno para te dar, para nos dar, né? Então, se eu quero minha casa um paraíso, é Cristo dentro da minha casa. Obediência. Silêncio, gente. Faz silêncio. Ouve a voz de Deus. Deixa de tanta gritaria dentro de casa, de tanta briga. Não. Faz silêncio. Se tinha brigaria, agora você vai fazer silêncio. Tua mulher ou teu marido vai perceber a mudança. Poxa, antes a gente brigava tanto, agora eu falo, você nem liga. É o que é isso? Achegai-vos a mim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você achega a Deus através da Bíblia, não se deixe enganar. É a palavra. Ele fala que a Bíblia é a espada do Espírito, é o capacete da salvação. É a Bíblia. Então, não se deixe enganar com livros mentirosos que o inimigo traz para poder trazer inferno para a tua casa, né? Para trazer inferno para a tua casa. Você não vai ver seus filhos progredirem, você não vai ver seu marido, né, progredir. Por quê? Porque você não está com a verdade que liberta. Então,
E não adianta você estar com a Bíblia dentro de casa, estudando e não obedecendo. Isso também não vai resolver nada. Porque o que resolve é o conhecimento da verdade e a obediência àquela verdade. Então você tem que ler a Bíblia e meditar. Senhor, você está falando isso aqui, né? Mas eu vejo que na igreja não ensina dessa forma. E aí você vai dizer, "Ah, sabe o que mais? Eu vou obedecer a palavra." Obedece a palavra e você vai ver os resultados, né? Então a gente sabe que é, hoje eu já vivi inferno, como eu já falei, eu já vivi inferno dentro da minha casa, né? Eu já fui para caminhos errados, que também eu, achando que estava servindo a Deus, e eu trouxe inferno para dentro da minha casa. Muita coisa terrível acontecendo na minha família e dentro da minha casa, né? Deus, eu estava cega espiritualmente, Deus abriu meus olhos espirituais e Ele me resgatou, me tirou daquele lugar e me trouxe para a Sua palavra, que traz salvação, que traz paz, que traz alegria dentro do lar, né? Aí eu te digo, hoje eu sinto que eu vivo no paraíso, mas eu vou te dizer, tá tudo certinho, não tem nada? Não, tem coisas a melhorar, tem coisas a fazer. E eu preciso continuar segurando na mão de Deus e na palavra de Deus para dar a solução de todos os problemas, né, que vão surgindo na minha casa. Mas, apesar de ter coisas ainda para resolver, existe paz que excede todo entendimento. Existe alegria. Eu vejo Deus agindo dentro do meu lar poderosamente, né? Então eu vejo a diferença hoje de antes, quando eu estava cega espiritualmente, porque eu não estudava a palavra de Deus, eu não colocava em prática, estava cega espiritualmente porque estava sendo enganada. Eu via como era, como estava o meu lar. E hoje que eu estou aqui na verdade que liberta, né, sabendo que Deus é amor, que Ele me ama, que Ele tem bênçãos para mim, Ele tem planos de bem para mim, e Ele está realizando esses planos de bem cada dia mais, eu digo, Senhor, só me leva. Só me leva porque agora, até agora, eu só estou vendo bênçãos e felicidade e alegria, né? Então é isso, gente. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Não adianta estar dentro de uma igreja, perto da minha casa, e ver um exemplo tão triste. Uma mulher que andava dentro de uma igreja, não sei que igreja era, gente. Eu sei que era quase em frente à minha casa. E essa mulher botava um som alto todo dia, com louvores, mais alto que o vizinho era andar, né? Ela morava em cima, o vizinho embaixo, eu morava em frente. Lá em casa a gente ouvia também, mas eu fechava a porta. Não é que louvor não seja bom, mas é aquelas músicas zoadentas, de muita bateria, coisas que incomodam teu ouvido, sabe? E aí, teve um dia que eu estava na garagem da minha casa e o Mercado Livre foi entregar uma encomenda para o vizinho que morava embaixo, onde essa mulher morava em cima, né? E ele morava embaixo. E ele não estava. E aí ele me pediu se eu podia deixar lá, ia falar para eles que estava lá para ele pegar. Aí eu deixei. Aí esse vizinho que morava embaixo veio pegar a encomenda. E ele falou para mim: olha, olha, senhora, eu me mudei daí, que eu não aguentei. De noite era pulando dentro de casa, pisando, gritando, e eu não aguentei. Tive que sair. Minha esposa gosta muito desse bairro, dessa rua, mas tivemos que nos mudar por conta disso. Gente, isso não é céu. Deus nunca, né? Como que você bota um som alto que incomoda todo mundo? Às vezes tem pessoas doentes, é de louvor, mas não podemos impor as coisas às outras pessoas. A pessoa tem que olhar para a tua vida e ver uma vida né, uma vida maravilhosa, uma vida linda, né, com suas dificuldades, mas você é ali uma pessoa que respeita, né, os outros. Então, isso está dentro de uma igreja, mas olha o exemplo. Isso é paz. Você ficar pulando dentro de casa e gritando e não sei o quê. Não, gente, isso não é paz, não. Quer ver eu dar um exemplo lindo, que eu acho lindo? A Lulu. Não sei se vocês já viram na internet. Tem o pai, a mãe, a Lulu acho que é José, o nome do menino que nasceu agora. Está com quase um ano, eu acho.
Então, é exemplo lindo, gente. Olha como ele protege seus filhos, o casal protege seu lar, protege seus filhos. Claro que uma casa dessa é um paraíso, eles são perfeitos, não, mas eles ouvem Deus, eles colocam em prática os ensinamentos. Então, uma casa dessa é um paraíso, né? Assista, Lulu, para você ver que coisa linda, tá bom? Então, vamos evitar o inferno, né? Porque é muito triste chegar do outro lado e ficar no tormento, né? Porque se você sair daqui não, Deus te dá a oportunidade, Ele dá para todos, né? Para você transformar a sua casa num céu. Graças a Deus que no final minha mãe foi para casa do pai dela, viveu em paz lá, então Deus é que vai julgar, né? Mas se acontecesse ali, naquele inferno que estava, imagine o que poderia acontecer com eles do outro lado, né? Então, que a gente procure obedecer a Deus aqui, a palavra de Deus, e fazer do nosso lar um paraíso, tá bom? E assim vamos evitar o inferno, né? E vigiar e orar, porque aquele homem era rico. E ele achou, né? Ele achava que ia para o céu, mas não, foi para o inferno. Então temos que vigiar e orar. Se nossa vida está pautada de acordo com a palavra de Deus, porque é essa que salva. É aqui que está o capacete da salvação. E eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo vídeo.